certamente foi o setor de fundo imobiliário mais resiliente no passado, particularmente, mesmo que temporariamente, né? Você tem agora um período um pouquinho mais complicado. Queria até comentar, para quem não me conhece, fazer uma apresentação mais rápida. Eu sou Fernando Bento, a gente começou, nós fundamos a FMB há 5 anos atrás. Já estamos, então, com hoje 16 sócios e temos 1 bi sobre custódia. O foco principal da nossa empresa, Felipe, é um foco maior em clientes de alta renda, né? Então, a partir de 1 milhão para poder investir. E a característica um pouco do nosso grupo é que são pessoas, vamos dizer assim, que na média têm mais de 20 anos de experiência de mercado. Isso certamente ajuda no momento mais complicado como esse, né? Sem dúvida. Nos ajuda a navegar aí com mais tranquilidade, que essa não é a única crise que nós vimos. Embora temos que reconhecer que essa é uma crise bem aguda, né? Não é uma crise pequena, mas como todas as crises, a gente acredita que vai passar. Para começar já, Felipe, passando um pouco a bola para você, eu queria comentar se você pudesse apresentar um pouquinho aí a empresa HSI, quanto tempo foi fundada, qual que é o foco maior de vocês, tal. E depois a gente entra particularmente aí nos cenários, a visão de vocês de mercado para dentro desse novo cenário. Se você puder, por favor, só apresentar um pouquinho. Ótimo. A HSI. Obrigado pelo convite, pessoal. A HSI é uma gestora, foco no mercado imobiliário. No mercado imobiliário, nós fazemos os nossos investimentos através de aquisições e desenvolvimento nos diferentes setores, então, da torre de escritório ao logístico, ao shopping center residencial. Para ilustrar, hoje nós temos desenvolvimentos relevantes no país, principalmente em São Paulo. Nós temos o principal desenvolvimento corporativo da cidade, próximo ao Shopping Morumbi, a Torre Parque da Cidade. São 3 torres que somam mais de 100 mil metros quadrados de área bruta locável, e também estamos construindo uma outra torre na Faria Lima, próximo da estação do metrô amarelo Faria Lima. Então, hoje, nós temos desenvolvimentos relevantes também. Além disso, fizemos investimentos em outros setores, que não esses 4 principais. Temos investimento em hotelaria e self-storage, para quem conhece São Paulo. Essa operação da Good Storage foi um dos nossos investimentos que foi realizado há 3 anos atrás. Até a oferta do HS Malls, todos os investidores da HSI eram investidores institucionais internacionais, alguns dos maiores do mundo. Então, o estado de Washington, GIC, Harvard são investidores da HSI. Do IPO para frente, nós passamos a prestar o serviço de gestão para o mercado local. Então, no final de julho, começo de agosto, concluímos a primeira oferta do HS Malls de 675 milhões de reais, que foi, então, a maior oferta de um fundo imobiliário de shopping centers até então. E dentro do mesmo semestre, nós concluímos a segunda oferta de quase 900 milhões de reais, somando 1,5 bilhão de oferta dentro de um semestre. E desde então, nós temos feito a aquisição dos ativos que eram alvo de ambas as ofertas, restando agora somente a aquisição do Shopping Metrô Tucuruvi, que depende ainda de uma autorização do metrô, que é esperada para acontecer entre o final desse mês e o próximo mês. Com isso, e esperando, obviamente, a reabertura do ativo, nós seguiríamos para a aquisição. Essa aquisição ela deve vir atualizada dos termos comerciais originais, obviamente considerando o que aconteceu nos últimos meses. Então, esse é um resumo rápido do que é a HSI. E o nosso contato com o mercado local começou, como eu comentei, na oferta do HS Malls. Os 4 shoppings do portfólio hoje
são 2 na região metropolitana de São Paulo, um em Maceió e outro em Rio Branco, e com a aquisição do Tucuruvi em breve nós ficaríamos com 3 ativos na região metropolitana de São Paulo. O HS Mall chegaria a 120 mil metros quadrados de ABL próprio, que colocaria o fundo provavelmente entre os 2 maiores em área bruta locável própria. Nós também somos controladores de um dos nossos fundos de investimento em participação da administradora, a Safi Shopping Centers, que é dedicada, que atende exclusivamente os shoppings que são investimentos da HSI. Perfeito, Felipe. Vamos passar, acho que já para o tema, então, que a gente é o plano de fundo dessa conversa, né? Que a gente está passando por esse momento mais delicado aí do Covid-19. O impacto é muito óbvio, né, para shopping center, dado que em São Paulo, né, como você comentou, a gente estão fechados e talvez a perspectiva de reaberturas acabe demorando um pouco. A gente queria saber um pouquinho como é que você puder explicar para a gente qual foi o impacto, né, e qual foi a estratégia de vocês com relação a essa questão da Covid-19 e impacto aí nos aluguéis, enfim, se puder explorar um pouquinho mais. Nós entendemos que, numa situação de isolamento total, a melhor alternativa para um shopping center é permanecer fechado. É quando nós conseguimos levar o custo operacional ao limite mínimo e também damos mais flexibilidade para os nossos lojistas chegarem a um custo mínimo de operação. Então, desde a chegada da pandemia, seguindo a orientação do poder público e da Abrace, que vem intermediando a discussão entre os interessados, nós fizemos um movimento faseado. Primeiro diminuímos a operação dos shoppings para 12 às 8 da noite, com intenção de diminuir turnos e, obviamente, custo operacional. Na sequência, já houve a divulgação pelo governo do estado da futura determinação do fechamento dos ativos. Então, nós também seguimos essa determinação e fechamos os nossos ativos na região metropolitana de São Paulo, Granja Viana e Osasco, uma vez divulgada essa informação. E no final de semana seguinte ao anúncio da informação pelo governo do estado do fechamento, nós decidimos também fechar os nossos shoppings em Maceió e Rio Branco. E, novamente, nós entendemos que essa é a melhor alternativa. Para vocês terem uma ideia, os ativos fechados, eles conseguem diminuir o custo operacional do condomínio em pelo menos 50%. Então, nós diminuímos a demanda de investimento dos investidores para colocar dinheiro no condomínio. Da mesma forma, assim como outras empresas do setor, nós estamos aplicando o desconto sobre o valor do aluguel durante o período que os shoppings permanecerem fechados. No relatório que a HSI divulgou do último mês, que vocês podem acessar no nosso site, nós antecipamos que a expectativa base da gestora é início dessa reabertura até o final do mês agora, início do próximo mês, que é mais ou menos o que já está acontecendo. Já há shoppings abrindo na região centro-oeste e sul do país. E a nossa expectativa é que os shoppings da HSI também comecem a reabrir durante a primeira quinzena do próximo mês. Esse movimento, obviamente, ele precisa ser muito bem planejado e comunicado e deve partir do governo federal, estadual e dos municípios, e cada um deve executar essa reabertura de acordo com a sua realidade. Existem as diretrizes e elas estão relacionadas à capacidade de cada cidade, do sistema de saúde de cada cidade. Então, é trabalhado em fases, e essas fases são períodos de 14 dias, e mantendo essa tendência de queda da quantidade de pessoas contaminadas e de fatalidades, novas fases podem ser executadas.
e cada fase tem um nível de restrição até chegar na última fase que tem a restrição menor, mas ainda mantém alguns parâmetros de distanciamento e de higiene que são fora da normalidade. Mas, com isso, nós projetamos a nossa expectativa de resultado para o fundo até o final do ano. Nós esperamos, sim, que a inadimplência nos ativos seja bastante alta, principalmente nos 3 primeiros meses após a reabertura. Então, no primeiro mês, a nossa expectativa é que pelo menos 70% do aluguel não vai ser pago, e a tendência é que isso continue alto e até o final do terceiro mês após a reabertura, nós esperamos uma inadimplência de pelo menos 20%. A partir desse terceiro mês após a reabertura, aí sim a inadimplência deve tender a um valor próximo do que era a nossa expectativa original, isso chegando em dezembro, próximo do que era esperado, mas, como é discutido, não haverá uma normalidade completa até ao desenvolvimento da vacina e a imunização das populações, a não ser que, de fato, durante esse período, seja descubram um tratamento, uma terapia ou mais de uma terapia que seja efetiva no controle do percentual de fatalidade da doença. Aí sim seria uma situação de cenário melhor do que o esperado e aceleraria a recuperação do resultado dos nossos ativos. Então, essa expectativa dentro do contexto do problema da pandemia no país e em cada um dos nossos ativos. Então, os shoppings estão fechados, nós entendemos que nesse momento de isolamento, de distanciamento é a melhor solução, mas também entendemos que o país ele tem um potencial limitado fiscal e monetário, que essa ponte de isolamento total, de quarentena total, ela não pode ser muito longa, porque o país não consegue levar essa ponte muito mais tempo. Então, por isso, deve ser feita a execução de um plano racional de reabertura gradual. E, em cima disso, os nossos shoppings, assim como os outros shoppings do país, que chegaram a 100% de estarem fechados, vão começar a operar gradualmente e num exercício de tentativa e erro quase. Os países estão colocando os guidelines, mas não existe uma receita, um manual de como agir numa situação como essa. Então, os guidelines são a melhor tentativa, mas o que vai acontecer muito é um jogo de tentativa e erro do que funciona e do que não funciona, e vai ser ajustado. A primeira-ministra da Alemanha, Merkel, vem falando bastante para a Alemanha e para o mundo sobre o problema, e ela fez uma comparação que eu acho que faz todo sentido, que é como se as pessoas estivessem andando sobre um gelo fino e, se errarem o passo, caem no lago, né? Então, é algo que os países, os estados, as cidades vão precisar acompanhar no dia a dia e, em cima disso, ajustar as suas decisões. Mas nós entendemos que a volta ela já está acontecendo e que, durante o mês de maio, boa parte dos shoppings devem voltar a funcionar. A maioria deles, se não todos, em operação parcial. Isso vai sendo ajustado com o tempo, dependendo da demanda, do fluxo e da vontade dos consumidores e também dos lojistas. Já há pesquisa do Ibope com consumidores sobre a disposição deles a voltarem a frequentarem shoppings, e essa pesquisa indica, feita recentemente, que 70% pelo menos dos consumidores dizem que estariam dispostos já a voltar aos shoppings nos próximos dois meses. Então, pode ser uma recuperação até mais rápida do que a média das pessoas espera. Legal, Felipe. Felipe, eu participei ontem, até a XP promoveu mais uma conversa a respeito da parte de shoppings, e eu fiquei impressionado lá que, na conversa que existia tinha um advogado, que existiram vários lojistas que entraram na justiça para não pagar o aluguel, etc. Eu queria que você explicasse, você já mencionou um pouco isso, mas para aprofundar,
se isso está criando um potencial litígio, se já teve uma judicialização desse tema, ou como é que foi feita a negociação aí de vocês, se você acha que é uma coisa que vai estar bem equacionada, só para dar sua visão, por Nós favor. temos um relacionamento bastante próximo com todos os nossos lojistas, os âncoras, os mega e os satélites. O que os âncoras principalmente fizeram foi um procedimento padrão de divulgação de qual seria o formato que proposto por eles das suas operações, isso em shoppings e lojas de rua. E isso funciona mais ou menos como qualquer outra negociação, né? Eles colocam a carta, talvez a carta mais forte, na mesa, esperando, obviamente, chegar no meio termo. O que eu posso dizer para vocês é que, diferente de outras, e que muitos têm falado, né, de outras crises onde existiam culpados, nessa crise não existe um culpado, né? Como falam, existe um inimigo comum. Então, há uma melhor vontade de todos de chegar a uma combinação justa. Então, em cima disso e com essa premissa que nós temos trabalhado, temos estado muito próximo dos nossos lojistas, principalmente dos lojistas menores, os satélites, dando suporte. E a nossa expectativa é que, se a reabertura de fato comece em maio, a perda de lojas deve ser baixa, porque o lojista, com a expectativa de abertura iminente, dificilmente vai desistir da operação, a não ser os lojistas que já não eram saudáveis. E esses já eram previstos nos distratos durante o ano. O que a pandemia vai provocar é uma aceleração desses distratos. Agora, lojistas saudáveis, que estavam com resultados saudável, até dos ativos, se a reabertura não demorar mais do que o mês de maio, eu acho que a perda de operações vai ser bastante baixa, pelo menos nos nossos shoppings. É o que eu tenho observado, conversando com a Safi, e obviamente existe um grupo de trabalho para estar bastante próximo dos nossos lojistas, e se observarem algum que é saudável fraquejando, a dar todo o suporte para que ele consiga resistir esse período da operação fechada. Perfeito. Felipe, Oi. Sérgio, aqui eu queria entender um pouco melhor como é que estão, qual que é a sua visão sobre como estão os shoppings os fundos de shopping do ponto de vista, os fundos imobiliários de shopping center do ponto de vista da capitalização, para enfrentar esse período aí de falta de receita, né, e de problemas de inadimplência, talvez até, inclusive, na cobrança do condomínio, né? E aí, no limite, como é que isso, quais poderiam ser as consequências e como é que isso, eventualmente, poderia impactar o cotista? Eu entendo que os principais fundos do setor de shopping centers têm caixa suficiente para atravessar os próximos meses. Sim, como eu falei, o mês do ativo fechado e os 3 meses posteriores à reabertura vão ser meses difíceis do ponto de vista de fluxo de caixa, mas eu entendo que a posição de caixa dos principais fundos é mais do que suficiente. Eu, por exemplo, tenho 80 milhões de caixa livre e não espero usar esse dinheiro nos ativos. Eu espero, e a orientação, obviamente, para a Safira é que os shoppings se resolvam dentro da sua capacidade de gerar recursos durante esse período e na redução de custo do condomínio. Agora, o que é um problema, e alguns já tomaram ações para resolver, são os fundos que possuem alguma alavancagem, né, dívida. Então, fundos que têm dívida anteciparam pagamentos futuros com o caixa que tinham para aliviar o mês a mês. Agora, eu não sei se há fundo com dívida relevante e baixa posição de caixa, e sim, isso pode ser um problema. Isso tudo, Sérgio, entendendo que, de fato, nós vamos começar a esticar os músculos agora em maio, porque se não for isso, aí tudo muda, né? Então, até
o cenário que eu disse para você de retenção máxima de lojistas, se esse prazo passa de maio e se estica por muito mais tempo, aí sim a perda começa a acelerar, porque a situação para o varejista de operação fechada não sei se existe algo maior do que exponencial, mas um dia mais um dia de operação fechada não é igual a 2, e muito menos 30 dias mais um é igual a 31. Então, se não acontecer durante maio, aí a situação deve piorar. Aí sim, pode haver perdas mais significantes em resultado. Agora, assumindo que a gente vai começar a voltar em maio, eu não vejo problema relevante de liquidez. Na verdade, eu não vejo problema de liquidez nos fundos, nos principais, pelo menos, listados e com maior liquidez aí na B3. Felipe, eu queria, com relação à liquidez, pegando um pouco o gancho aí na pergunta do Sérgio, a gente observou que uma gama grande de fundos imobiliários de shopping simplesmente decidiu, né, de uma forma conservadora, mas tem impacto, obviamente, para o nosso cotista, suspender o pagamento dos dividendos mensais. Vocês tomaram uma outra decisão, né? E eu queria só que você explicasse um pouquinho essa decisão, e se também tem a confiança que mesmo nesse cenário de você prolongar, né, eventualmente aí alguns meses ou um período maior aí para abertura, se vocês acham que isso é sustentável, você conseguiria estar mantendo a estratégia de vocês por quanto tempo? Nós decidimos manter a distribuição mínima, a liquidez mínima para os nossos investidores, equivalente ao CDI tributado sobre o valor patrimonial da nossa cota, e essa decisão foi feita com base no nosso cenário de início da reabertura dos ativos durante maio. Nós temos sim fôlego para estender esse pagamento de CDI se a abertura não acontecer em maio, que ela adie mais um mês, mas de fato, se o tempo de shoppings fechado for maior do que isso, aí sim nós podemos reavaliar a nossa decisão de manter essa liquidez mínima. Agora, sobre a quarentena, é difícil determinar uma lógica para justificar você permanecer 30, mais 30, mais 30, mais 30. A única lógica para isso é de uma quarentena não eficiente, né? Então, extrapolando, em uma quarentena eficiente total, em 30 dias, o vírus deveria ser exterminado, né? Porque imagina você 30 dias preso na sua casa com a sua família, que você tenha o vírus no primeiro dia e que alguém da sua família pegue o vírus no último dia onde você pode transmiti-lo, dia 14. Essa pessoa vai ficar mais 14 dias com o vírus, ou seja, em 28 dias o vírus morreu dentro da sua casa. Se o vírus morrer dentro da casa de qualquer pessoa, em 30 dias o vírus não existe mais no país, né? Essa é a lógica da quarentena total e extrema. Como não é possível executar uma quarentena do tipo, não existe modelo matemático, eu entendo, que determine, olha, não, o pico, por isso que há tanto questionamento, né? O pico era maio, o pico era abril, depois virou maio, depois virou junho. Não existe essa história de pico. No final, o que vai ser tentado é, durante esse período que nós ganhamos tempo e conseguimos aumentar o potencial do nosso sistema de saúde, é suficiente em ritmo para que o nosso sistema de saúde absorva o que pode haver de demanda. Uma vez atingido o pico, e isso se encaixa ao potencial de saúde de cada país, região, município, aí a tentativa é manter o ritmo de contaminação menor do que uma vez, né? E por isso esse exercício de faseamento, esses guidelines, para que você consiga manter esse ritmo de contaminação ou menor que porque seria estabilidade, menor que seria o vírus começa a desaparecer. O ponto é que o vírus, aparentemente, as pessoas têm pouca informação sobre os vírus, né? Não existe a informação certa ainda sobre vírus em diferentes aspectos. Mas uma delas é sobre a velocidade de contaminação, o ratio de contaminação, que fala em 2,5 vezes e 3. E esse é o grande problema desse vírus. Então, o exercício, a lógica matemática do exercício é
ok, fizemos a melhor quarentena possível, ganhamos tempo na capacitação do nosso sistema de saúde, a curva inverteu, encaixou dentro do nosso potencial, agora o nosso exercício é manter em uma vez, pelo menos. Então, acho que essa é a lógica. Felipe, uma outra curiosidade que eu tenho é que, ou seja, o que estamos hoje fazendo uma coisa que até antes do coronavírus era meio inusitada, né? Ou seja, esse negócio das lives e das reuniões usando a tecnologia que estava disponível, mas que ninguém prestava atenção nela, né? O que eu tenho ouvido bastante é que depois do Covid, o mundo não vai voltar a ser o mesmo que era antes, né? Ninguém sabe exatamente como vai ser, mas que vai ser diferente. Vocês já fizeram algum tipo de reflexão a respeito de como é que isso vai impactar o setor no longo prazo? Nós temos, durante a quarentena, a HSI tem calls diários de manhã para falar sobre os diferentes assuntos, os diferentes investimentos. E sempre, obviamente, nós fazemos reflexões, nada oficial, um grupo de trabalho de reflexões, mas sempre há reflexões e nós entendemos que sim, vai haver impactos permanentes, não só no setor de shopping centers, né, mas em todos os outros setores. Talvez até mais hoje, se você parar para pensar, sempre foi questionado o possível impacto do e-commerce em shopping centers, né? Mas hoje talvez seja mais evidente do que esse impacto o que essa relação de vídeo online vai impactar no mercado de escritórios e de hotelaria, né? Imagina quanto vai ser deixado, vão deixar de gastar de investimento em viagens internacionais para reuniões de bate-volta no mundo, porque entenderam que, de fato, esse contato pelo vídeo é eficiente. Então, isso vai ter um impacto, eu entendo, no setor de hotelaria, principalmente, muito mais relevante do que o e-commerce nos shoppings. E até mesmo no office, talvez não na mesma proporção, mas será que nós não conseguimos fazer rodízios dentro do escritório, diminuindo a necessidade de ocupação e, consequentemente, custos fixos e de metro quadrado, né? Então, vai haver, sem dúvida, sem falar nos impactos, nos reflexos sociais das pessoas, talvez mais conscientes da importância da saúde para a vida do mundo, mas com certeza no mercado imobiliário vai haver impacto. Por outro lado, você vê alguns copos meio cheios, né? Então, o setor de shopping center, uma conta super relevante do setor de shopping center é estacionamento. E no curto, médio prazo, eu tenho a expectativa que a conta de estacionamento aumente, porque as pessoas devem, no curto prazo e médio prazo, evitarem o Uber, por exemplo, o táxi. Eles vão preferir ir para o shopping com seu veículo próprio. Então, isso é uma especulação, mas olhando os copos, né? Então, são tantas variáveis, pode ter um impacto de curto, médio prazo positivo no estacionamento dos shoppings, que é uma conta super relevante nos ativos. Já o e-commerce já era uma tendência que vinha acontecendo, né? O que eu observo na situação atual é que os lojistas dos shoppings e os empreendedores estão entendendo que o e-commerce talvez ele tenha vindo mais para agregar nos shopping centers do que para tirar, principalmente na parte da alimentação. Muitas operações de alimentação, de restaurante e de fast food dos nossos shoppings estão usando não o e-commerce, mas os serviços de entrega, né, para aumentarem as suas vendas. Então, com certeza, vai haver grandes mudanças aí no mundo, nos diferentes negócios, nos diferentes setores. No imobiliário, sim, vai impactar do shopping ao hotel, ao corporativo e também, obviamente, o logístico, né, entre outros. Felipe, Oi. A gente está recebendo aqui algumas perguntas, acho que você acabou endereçando a maior parte delas, mas deixa eu aproveitar aqui e fazer duas questões aqui que nós recebemos, né? A primeira é se vocês acreditam que o cenário base de vocês é de uma recuperação da economia mais rápida, né? A recuperação em V, ou vocês acham que vai ser algo mais lento, que a recuperação vai se dar num prazo mais longo? Você já endereçou em parte isso, né? Mas só para complementar.
A questão da alteração do hábito de consumo você acabou de comentar, e se os cenários que vocês estão trabalhando para o futuro, né? Também com relação ao impacto na economia, no PIB, se vocês fazem projeções de juros, de dólar, se você puder dar uma visão para a gente desses temas, por gentileza. O que nós temos discutido, e eu tenho, acho que talvez muitos de nós nunca tenhamos lido tanto como estamos lendo agora, né, sobre o assunto. Todo mundo está um pouco especialista de epidemia e pandemia. Mas o que o mercado especula é que talvez os valuations, os preços, as precificações dos ativos, até pelo excesso de liquidez oferecido pelos bancos centrais e os tesouros, ela tenha um formato em V, então antecipando uma recuperação das economias de longo prazo, enquanto a própria economia real teria uma recuperação mais no formato U. Até estava vendo uma entrevista hoje do John Gray, que é o COO do Blackstone. Ele falou que as pessoas estão começando a usar o formato do símbolo da Nike, né, para a volta. Então, acho que é um pouco disso, né? Muito possivelmente os preços dos ativos vão ajustar mais rápido do que você vai observar no dia a dia, na vida real, os shoppings, as indústrias recuperando, mas a própria vida real a gente espera que seja mais num formato U, até pelo excesso de liquidez e essa compressão do custo do capital, do que a alternativa que seria o pior cenário, que é uma volta em L, né? Então seria o meio do caminho aí, enquanto é possível, e de certa forma isso foi observado recentemente no mercado americano, que o preço dos ativos pode ser que voltem em V. Então, da mínima do S&P para agora, o S&P mais do que recuperou mais do que 50% da queda, né? E já devolveu mais do que 50% da queda. Então, até agora, isso seria uma recuperação em V. Agora, também tem muita influência, não de fundamentos, mas do excesso de liquidez que foi dado pelo Banco Central americano e pelo Tesouro. Uma comparação que as pessoas têm feito, que obviamente são coisas diferentes. Essa crise ela foi muito mais impactante em curto prazo, mas a reação do Fed, né, do Banco Central americano e do Tesouro, nesses poucos meses, foi equivalente a anos de ação durante a crise de 2008 e 2009. Então, por isso também esse impacto muito forte nos mercados de ação e de dívida. E sobre macroeconomia, nós estamos na linha dos que dizem que esse ano, de fato, o PIB deve ficar uns 5% para baixo, talvez até mais do que isso, né? Então, essa é a nossa expectativa de -5, aproximadamente. Não é um número oficial da HSI, mas é um norte para nós. E daí, no próximo ano, talvez 3, se tudo der certo, para cima, né? E a taxa de juros já começam a especular sobre um novo corte, então é possível que em maio tenha um corte adicional de 0,75, que levaria a Selic para 3%. E sobre o dólar, nós também entendemos que talvez haja mais espaço para a desvalorização do real, considerando a escassez de dólares no país. A gente estava fazendo uma análise sobre investimento direto, né, que o FDI lá, durante os períodos de crise, em 2008 e 2009, o FDI, que dá sustentação a essa conta corrente, de certa forma, caiu mais do que a metade do que era a média dos bilhões de dólares que entravam em investimento direto. Então, isso deve pressionar o câmbio, assim como a própria taxa de juros, né? Então, no passado, muito do câmbio mais apreciado estava relacionado com o carrego desses juros altos brasileiros, né? Esse diferencial entre os juros brasileiro e do restante do mundo. Então, pode ser que o dólar deprecie mais, até por alguma razão de maior estresse, ir a valores
próximos de R$6, mas nós não entendemos que ele ficaria em 6. Ele pode bater algo do tipo, pode ser que bata, depende do estresse da crise ainda, mas e deve, sim, nós entendemos ficar no nível que é o que tem sido das últimas semanas, entre 5 e 5,30. Mas pode ser que ele flutue na volatilidade um pouco mais e volte para essa média aí, né? Perfeito, Felipe. Felipe, a gente recebeu aqui uma questão do Sérgio Martins. Tudo bem, Sérgio? Eu acho que você acabou já endereçando. Ele está perguntando da reestruturação dos shoppings que acabam virando um centro importante, espaço gourmet, principalmente em São Paulo, que o shopping é a praia do Paulista, né? Que é a verdade. Se esse desdobramento não vai afetar de forma mais acirrada e consequência o shopping, né? Você falou do delivery, né? Mas ainda assim a questão de você ter um centro gourmet utilizando, né, os shoppings. Eu entendo que no comportamento das pessoas é possível que as pessoas queiram mais estar em contato com outras pessoas, né? Pelo menos aí no curto, médio prazo, e queiram mais, busquem mais o lazer nessa volta gradual da quarentena. Obviamente não ir dentro para uma sala de cinema, que seria o caso mais extremo, mas começarem a frequentar restaurantes e o lazer vai ser bastante importante para os shoppings nessa retomada, porque sim, eu sinto um represamento do desejo das pessoas, né, em praticarem o lazer, e isso deve voltar forte, pelo menos aí no curto médio prazo. Então isso vai refletir principalmente na gastronomia, eu entendo. E também a pessoa ir no shopping para aproveitar o passeio, né? Mesmo que os gastos mais relevantes levem mais tempo para acontecer, mas a rotina de socializar, ela deve voltar mais rápido. Mais uma questão aqui que a gente recebeu, Felipe, se você acha que como é que é o impacto disso com relação aos múltiplos, né, o valor de mercado sobre o patrimônio líquido. A gente viu que nessa crise, na média, né, caiu bastante os fundos. Certamente os fundos de shopping teve um impacto maior nesse momento. Você acha que seria, você pode afirmar que seria um certo patamar, né? 1,3 vezes já seria algo muito caro, hoje está abaixo de 1 eventualmente. Enfim, emendando um pouco isso, se você acha que é uma boa oportunidade, um bom ponto de entrada para o investidor entrar no fundo imobiliário de shopping nesse momento. O múltiplo dos ativos, como eu mencionei, ele tende a aumentar, considerando a oferta de liquidez. Então, você tem essas ondas, né? Imagino que a liquidez ela inunda primeiro os mercados desenvolvidos, mas como é muito dinheiro, em algum momento vai acabar chegando nos mercados desenvolvidos. Isso vai impactar os múltiplos. O custo do dinheiro ele tem interferência direta nos múltiplos dos ativos. Então, para não dar um número, o que eu posso dizer pegando o histórico de múltiplo dos fundos imobiliários, dos diferentes setores antes da pandemia, é possível sim que esses múltiplos voltem, talvez até sejam maiores, considerando o custo-oportunidade. A outra variável que é relevante é a expectativa de resultado para esses ativos no futuro, né? Então, se voltarem aos patamares originais de entrega de resultado, aí sim pode ser que os valores das cotas dos fundos após pandemia, não imediatamente após, mas talvez até falando sobre o ajuste em V dos valuations, mas até de forma rápida, volte a valores assumindo resultados equivalentes maiores do que antes da crise. A questão é quais serão os resultados? Serão equivalentes ou serão 10% menores, 20% menores? Acho que isso deve ser avaliado por cada investidor na análise de cada ativo, né? Mas falando na metodologia, a metodologia sugere que os preços ajustem, como já está acontecendo, né?
e cheguem a valores maiores, assumindo resultados iguais. Agora, quem coloca a variável de resultado é cada investidor, né? Perfeito. Acho que as outras questões que a gente acabou recebendo aqui, acho que já foram bem endereçadas, Felipe. Eu não sei se dos sócios presentes, se existe alguma questão, senão eu já partiria aqui para as considerações aqui finais, tá? Fernando, se você me permite, Por Felipe, favor, pode. a gente viu aqui no teu caso, assim, pares de vocês, a quantidade de caixa que vocês têm é realmente relevante em relação aos colegas, né? Quais são os próximos, a estratégia que vocês têm para a utilização desse caixa? Você mesmo falou que não tem interesse, não é um objetivo de vocês colocar esse caixa na operação, a operação vai se retomar, vai retomar por si. E próximos investimentos, aquisições, Sim. qual é a perspectiva de caixa para vocês? Até os ativos podem estar interessantes agora, né? Sim, sim. Até a Organização Mundial da Saúde decretar pandemia e haver uma reação mais agressiva dos governos, nós estávamos em negociação da aquisição de um ativo, né? Então, esse dinheiro ele seria usado para compor parte desse valor da aquisição se nós fôssemos os vencedores desse processo. Mas não acontecendo essa aquisição e esse processo foi cancelado, pelo menos por enquanto foi interrompido, nós temos outras alternativas de alocação desse capital e isso tem a ver, obviamente, com a pressão do mercado, a demanda do mercado em fluxo e vendas, mas a principal alternativa seria a expansão do nosso ativo em Maceió, ativo que tem 99% de ocupação também, já está no limite ali para ser expandido e já era previsto uma expansão para ele no início, né, do processo de expansão no segundo semestre desse ano. Então, acho que as duas principais alternativas, assumindo que a gente não vai colocar a mão nesse dinheiro, esse dinheiro não vai sofrer alteração por conta da crise, são a aquisição de um novo ativo ou a expansão do Maceió, que são as duas principais alternativas para esse capital que existe hoje no fundo. Em questão de timeline, que a gente ainda tem que considerar um efeito cauda aqui, mesmo que a economia volte agora, a gente pode ter um efeito cauda, então as pessoas vão ficar um pouco na retração, na expectativa disso, e isso aí acontecer lá pelo segundo semestre, meio do segundo semestre. Isso empurra para vocês, ou mesmo que a economia retome agora em maio, essa seria uma decisão para 2021? Da expansão? Sim. Agora nós vamos monitorar a dinâmica do mercado nessa volta. Acho pouco provável que a gente inicie a execução da expansão do Maceió esse ano, assim como a própria aquisição de novos ativos. Acho pouco provável que a ponta vendedora esteja disposta a ajustar preço de forma relevante e adequada ao que aconteceu nos últimos meses. Então, a ponta vendedora também provavelmente vai preferir esperar. Então, eu entendo que o mercado deve ficar mais ativo em aquisições na segunda metade do próximo ano, quando as coisas voltarem à normalidade, imaginando que vai haver já uma vacina. E do nosso lado, para a expansão, pode ser que já vendo uma luz no final do túnel, no primeiro semestre de 2021, em Maceió, seja iniciado o processo da expansão, de execução da expansão, que depende do desenvolvimento de um projeto, trabalho em cima de um projeto, aprovação em prefeitura, contratação de obra e execução da obra, né? Além da parte principal, que é a comercialização dos espaços. Mas a atividade de compra de ativos, a não ser em situações de estresse, de distress, né? De vendedores precisando de liquidez, eu não vejo o mercado ativo nos próximos 12 meses, porque o investidor na ponta não vai estar, eu entendo, disposto a pagar valores iguais, pelo menos nos próximos 12 meses, ao que estavam dispostos a pagar antes da pandemia.
Perfeito. Eu não sei se o outro sócio ia fazer alguma pergunta. Acho que não. Então, Felipe, eu queria perguntar a respeito aí de que lições essa crise eventualmente deixa para o setor, né? E uma mensagem, pedir para você passar uma mensagem final para os investidores, né, que estão meio apreensivos com esse, de uma forma geral, né, com os ativos do mercado imobiliário. Uma lição na verdade, é uma situação totalmente imprevisível, né? Como eles falam lá, o Black Swan, mas estarmos sempre o mais sólidos possíveis. E a decisão também de manter liquidez, estar sempre de alguma forma líquido é bastante importante. O fato da Safir ser uma empresa controlada por nós e dedicada aos nossos ativos, além do fato de nós controlarmos todos os ativos, também nós entendemos que principalmente numa situação de crise como essa, é um diferencial bastante grande, porque é quando você precisa tomar decisões rápidas. E aqui nós não dependemos da decisão compartilhada em nenhum dos ativos, nós decidimos sozinhos e a Safir executa. Então, esse formato também se provou bastante sólido e positivo para uma situação como essa. Então, dessa crise para os nossos ativos, para o HSI Malls, o que eu entendo é estar sempre no melhor da sua forma, e esse formato de controle dos ativos na governança e controle da administradora também se mostrou bastante positivo para uma situação como a que nós estamos vivendo agora. E também acho que uma outra conclusão, e não só dessa crise, mas de todas as crises, é não tomar decisões precipitadas, né? Então, dar tempo ao tempo e, às vezes, na maioria das vezes, como você toma uma decisão rápida e mais emocional, ela acaba sendo uma decisão pior do que uma decisão com mais tempo e mais racional. Então, acho que serve para essa situação agora que a gente está vivendo também. Felipe, concordamos aí com os seus comentários. Eu queria então aproveitar e agradecer Obrigado. Aí a tua disponibilidade. A conversa foi muito boa, as pessoas participaram aqui, elogiaram bastante, esclareceram muitos pontos, e quem sabe a gente volta para fazer, já passa um convite mais para frente, né? Um cenário que a gente torce para que seja muito melhor do que esse, a gente fazer uma atualização aí do tema, tá certo? Tá ótimo.